noite a todos, então, vamos nos acomodando, nos preparando para a oração. Sei que tem gente nova aqui, depois o Ricardo vai dar uma informação mais detalhada para vocês, tá? Mas na sequência da palestra tem os passos magnéticos e aí vai ter uma fila para coordenar isso aí. Então todo mundo se coloque numa posição confortável, levando o pensamento, pensando em coisas boas, pensando nessa época do ano tão maravilhosa que nos traz tanta esperança, tanto amor, tantas oportunidades de caridade, de ajudar ao próximo, e que isso se incorpore nessa nossa palestra de hoje, que os nossos guias possam trazer ideias, pensamentos, orientações para mim, para vocês, que possamos comungar dessas ideias e em oração elevarmos o nosso pensamento e agradecimento a Deus. Que Ele esteja conosco nessa noite, e que assim seja. Então, apesar da minha palestra ser sobre intercessão, eu quero começar a falar sobre o Natal, né? Vai ser a nossa última palestra do ano e isso dá a oportunidade para a gente refletir um pouco sobre as confraternizações, compartilhar o momento, né? Não dar presente, mas dar atenção. Tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? Estarmos juntos com aqueles que a gente ama, né? Às vezes não é possível pela distância, pela falta de oportunidade, né? Doarmos o nosso tempo, pode ser dinheiro também, né? Uma oração, e pensar o que a gente poderia fazer se a gente estivesse sozinho no Natal, né? Tantas oportunidades se abrem pra gente e às vezes a gente se esquece que a gente poderia doar alguma coisa além, né? Então, 15 minutos que seja, posso fazer uma oração, posso pegar um dia, posso pegar uma semana, posso fazer uma atividade. Eu estava conversando com a minha dentista e ela falou que no ano passado ela foi fazer um trabalho num país caribenho que precisava de ajuda. Então, são coisas que a gente pode acrescentar na nossa vida, né? Que a gente às vezes deixa passar. Mas o mais importante que vocês vão notar ao longo da palestra é que, na verdade, o que falta pra gente é a experiência para executar as atividades. Então, nossa comemoração, é óbvio que quando a gente fala do nascimento de Jesus, vem sempre a ideia do presépio, né? Então a gente começa a imaginar, e eu estava pensando muito nisso. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu participei de uma sessão mediúnica que falava sobre Jesus como um bebê. E se a gente imaginar que ele passou por essa fase também, a gente pode imaginar a grandiosidade. A gente às vezes encontra uns bebês aí e fala, meu Deus do céu, essa criança parece que tem, né, 5 anos já, pela energia, pela alegria. Então a gente pode imaginar como Jesus Cristo veio ao mundo e como ele estava. Obviamente aquela cena que foi criada, né, uma mitologia que foi colocada, mas a gente pode pensar, de certa maneira, aquilo aconteceu, né? Mesmo que ele não tenha ido para Belém, mesmo que ele não tenha ido para o Egito logo na sequência, mas ele vivia numa casa pobre, né? Era um carpinteiro, então era uma casa simples, era uma casa que eles precisavam, não tinham todos os recursos para aquilo, né? Então ele não tinha um berço esplêndido, um berço de ouro, não tinha uma cama almofadada, mas isso então mostra pra gente a simplicidade com que ele chegou, né? E essa simplicidade precisa traduzir na gente também. A gente pensar que nem todo mundo tem a mesma condição, nem todo mundo vai ter um Natal de alegria, né? Com as pessoas que amam por perto, com a saúde necessária, com tudo isso. Então, vamos começar pensando um pouco nessa palestra também com uma orientação para a gente pensar que nesse período de festas, o cristão, né, o espírita, tem que pensar também na atividade que a gente pode fazer para ajudar o próximo. E não precisa ser grandes coisas. E aqui eu vou entrar então na intercessão, que é uma das coisas que a gente pode fazer. Então, do que se trata esse capítulo do Missionários da Luz, né? Então, continuando no capítulo 11, ele vai falar sobre auxílio a uma pessoa. Especificamente, é um encarnado. Então, 2 encarnadas comparecem numa sessão e elas pedem auxílio para uma delas, né? E ele fala da distinção. Então, uma muito mais iluminada, muito mais vibração, e a outra muito escura, e essa que precisa de ajuda. Então ela fala num pedido de auxílio
E aí a primeira coisa que ele fala é, precisamos entender a história. Porque muitas vezes os encarnados chegam pra gente e acham que a gente já sabe tudo, né? Não, meu marido faleceu, então resolve pra mim. E o ponto é que ele vai no desenrolar desse capítulo entendendo do que se trata e colocando também o que ele pode ajudar. Porque muitas vezes a pessoa chega pra gente pedindo pão, precisa de um emprego, às vezes chega pedindo roupa e precisa de uma orientação sobre limpeza, né? Então a gente não consegue, em meros 5 minutos, uma outra coisa que também o André Luiz fala, resolver problemas, né? Às vezes as ideias estão cristalizadas, você não consegue simplesmente tirar aquela pessoa dali. Obviamente também que se você não souber como fazer, não vai adiantar, né? Eu me lembro do caso da Tati, chegou assim, um dia ela tinha comida, ela deu para alguém, né? O cara falou, nossa, desse restaurante eu não quero. É o primeiro passo. Se a gente não começa a fazer, a gente não vai saber como executar. Então a intercessão é isso, ele fala assim, nós precisamos ser treinados. E ele fala que ninguém é perfeito, certo? Então mesmo os encarnados, a primeira coisa que você precisa fazer é poder ajudar naquilo pelo que você já passou. Então se você não começa a praticar a caridade, ir em alguns lugares, fazer a doação, você não vai saber como, né? Ninguém vai chegar aqui e falar, bom, seguinte, ó, tem uma Kombi ali fora, tem umas panelas com sopa aí, agora todo mundo vai entrar na Kombi e a gente vai lá pro centro de Detroit doar, né, essa sopa. E eu não saberia nem como fazer isso aí, eu não participei desse tipo de serviço, apesar de já ter visto, né? Mas aí você não sabe aonde você pode parar, como abordar as pessoas, o que fazer, qual a temperatura da comida, né? Preparamos pratos para levar, então a gente precisa estar preparado para isso, né? Essa questão da intercessão é justamente isso. Você vai se desenvolvendo, vai aprendendo através da orientação de outros espíritos, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a investigação. Então, ele fala, exige algo de quem executa, o tempo e a possibilidade, né? Então, se alguém vai pedir para você, você vai ter que se dedicar a isso. E ele coloca como tornar-se credor de conhecimento a respeito daquela situação. Então alguém vem pedir para você, você vai colocar o tempo, vai colocar o esforço, vai entender do que se trata para poder colocar. E aí você passa a ser credor daquela pessoa para aquilo que você faz. E você vai enriquecer os seus valores, né? Então a partir dessa compreensão você vai ter um aprendizado. E aí vai ter uma primeira oportunidade para ajudar. E assim você vai crescendo. O mais interessante são as frases, né? Que ele deixa... frases muito importantes para a gente refletir. Primeiro ele fala assim, quem dá é o primeiro beneficiado. E depois, quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Então quando você acende a luz e você coloca o esclarecimento, você aprendeu também. Você começa a compreender o que existe na vida das outras pessoas e pode incorporar isso para você também. Ele vai falar sobre companhia espiritual. Então, durante essa investigação que eles fazem, eles vão para a casa da pessoa. E aí você começa a notar o reflexo de por que ela está naquela condição. Então, obviamente, foi um crime que aconteceu, a casa está numa situação terrível, vários espíritos comparecendo, ele vai falar sobre eles compartilhando a refeição na mesa, tios que moram com ele também não estão preparados, né, naquela família. Então mostra como a família está desestruturada. E fala assim, a gente precisa ajudar, mas não vai ser agora que a gente vai conseguir resolver isso. O que ela pediu pra gente, a intercessão que ela pediu pra gente é para ter esperança. Então é isso que a gente vai fazer. Então não adianta eu querer resolver o problema sentando aqui, expulsando os espíritos e fazendo a coisa simplesmente sem planejar, né? Então ele vai, ele conversa com os visitadores regionais, então ele fala de espíritos que convivem conosco, passando pelas nossas casas, para ver do que se trata a situação de cada um. E ele poderia ter ajudado, né? Então ele fala assim, olha, aconteceu tal coisa com esse espírito, mas eu não consegui resgatá-lo. Era um caso de suicídio, né? Então o caso de suicídio é muito crítico. Então, a partir disso, aí ele fala, bom, então nós temos o primeiro passo para a investigação. Vamos passar para a próxima fase, que ele fala assim, bom, um bando compareceu aqui e resgatou. Então, do que se trata um bando, né? Ele fala que são espíritos que se comprazem no mal e fazem parte de grupos que praticam o mal em geral. Mas que nós estamos protegidos de certa maneira. Quando nós praticamos o orar e vigiar, a gente acaba não tendo influência. Mas quando a gente acaba incorrendo em erros grandes, né? Viciações,
atos, né, como suicídio, você acaba abrindo toda a sua proteção. Então, esses bandos que estão convivendo, e ele fala assim, eles conseguem criar perturbação concentrando os impulsos da força coletiva. Então, eles colocam energia e conseguem resgatar ou agrupar mais pessoas a partir disso, né? Eles são revoltados, Círculo da Ignorância, Legiões das Trevas. Um livro muito importante que descreve isso é o Libertação. Então ele vai colocar muito sobre essa história, o que são esses espíritos, né? Ele fala sobre cooperativas criminosas. Então, eles não conseguem levar as pessoas que estão ligadas em pensamentos superiores, justamente para essa energia que eles colocam. Do jeito que ele descreve, ele diz assim, quando você passa por um crime, você consegue ligar suas vibrações de oração e de pensamento com os seres superiores. Então, esses bandos que passam não conseguem levar você. Isso é muito importante para a gente começar a refletir e pensar como somos, né? Como vivemos na nossa vida. A partir do momento que você está realmente livre de qualquer ideia ou qualquer pensamento, você consegue ter essa possibilidade de se ligar a pensamentos mais elevados. Mas quando você está pensando em crimes, está pensando em coisas negativas, você acaba atraindo esse tipo de bando. Então, na verdade, eles existem não para nos punir, mas eles somos nós mesmos, né? Então, a partir do momento que você cria isso, você cria uma energia em um coletivo que vai acabar gerando forças negativas, como um dínamo, né, para tirar a gente disso. Então ele fala muito como essa parte acaba gerando benefícios para o nosso aprendizado. Infelizmente não é o aprendizado mais fácil, mas quando a gente se deixa levar para isso, você acaba ficando preso na situação. Em seguida ele vai falar sobre esses sofredores, né? Então, o que são esses espíritos? Eles muitas vezes se tornam felizes na maldade, né? Então, aqui no nosso mediúnico a gente acaba vendo espíritos que acabam se comprazendo, né? Com alegria de ver isso, com sarcasmo, com ver o mal dos outros. Eles não se sentem bem quando os outros estão felizes, né? Ou eles têm alguma coisa contra a gente, então obviamente que eles vão buscar sempre alguma maneira de criar isso. A partir disso, né, eles se tornam cada vez mais perversos e endurecidos e vão criando uma crosta, uma casca no coração que você não consegue penetrar, né? Mas nada é eterno, e o que a gente percebe, mesmo no livro Libertação, várias psicografias do Chico Xavier, é que essa energia não é eterna, né? E uma hora isso acaba desgastando, eles acabam entrando num processo de permanência naquilo que desgasta, né? Então eles começam a ouvir orações e vibrações mais altas, e o que a gente percebe é que normalmente a partir desse momento que eles chegam para receber ajuda, eles estão prontos para ter essa crosta quebrada e ter a salvação. Mas é difícil quando eles estão num grupo, né? Então eles vão falar sobre como eles reconhecem a própria decadência e falam assim, não tem problema, eu sei que eu estou aqui, mas eu estou aqui para poder fazer. Muitas vezes eles falam sobre o trabalho divino, eles falam sobre a justiça de Deus, eles usam muita inteligência, né? E é por isso que é muito difícil você conseguir resgatá-los. Então, nesse ponto, o que a gente percebe é que o trabalho que precisa ser feito é no tempo. O próprio espírito tem que se livrar disso. Você não vai conseguir chegar num espírito que faz parte de um bando desse e falar assim, não, eu vou resgatar você, né? Eles não querem sair disso. Então eles vão buscar outras pessoas para poder fazer parte desse bando também. E foi isso que aconteceu. Então, a partir do momento que o suicídio aconteceu e ele não consegue se desvencilhar, esse grupo vai lá, né? Então, primeiro, eles absorvem toda a energia do corpo físico, né? Então, toda a energia anímica que existe naquele corpo, e depois pegam esse espírito e carregam ele de um lado para o outro, continuando absorvendo a energia dele. Então ele vai perdendo cada vez mais energia, né? E eles encontram ele numa situação totalmente debilitada, né?
o mais interessante, e aí ele entra numa parte muito crítica, e a Lúcia gosta quando a gente fala sobre isso, eles vão num matadouro, eles encontram ele num matadouro. Por quê? Porque eles vão falar sobre as energias disponíveis naquele lugar. Então assim, é óbvio que a gente tem que ter cuidado, e André Luiz entra nesse ponto numa situação bem crítica. Ele fala o seguinte, ele descreve nesse capítulo como quando ele entrou no matadouro, ele perdeu o equilíbrio. Então ele entra num ciclo, né? Ele coloca como as vibrações, ambientes desagradáveis, e ele se deixa conduzir pelas impressões. Então ele começa a olhar aquilo, ele fica muito nervoso e desgostoso, e ele perde a conexão com a vibração mais alta. E ele entra num loop de pensamento que ele não consegue pensar em outra coisa. Ele começa a ver aquilo, começa a ficar desgostoso, começa a ficar com náusea e tudo aquilo, e começa a se perguntar. Então o instrutor que está com ele tenta mudar justamente o pensamento dele para entender. Durante esse capítulo ele vai falar então de como esses espíritos usam o matadouro e toda aquela energia dos animais para se alimentar, né? Como eles usam todo aquele ambiente para receber aquilo, né? E continuar na sua vida naquela maneira, né? Mas se a gente pensar um pouco, é mais ou menos o que a gente cria na nossa vida quando a gente está absorvendo coisas diferentes, né? Então, vícios, né? Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de ambientes que causam esse tipo de coisa. E a gente não consegue se desligar disso. Então, é justamente isso que acontece. Eles não vão conseguir se desligar enquanto eles estiverem necessitados daquele tipo de energia, né? Para poder recuperar, então, aquele suicida, eles vão começar com uma intercessão. Então, ele fala assim, reconhecemos o suicida. E o interessante é que ele fala assim, é o único que está com sangue na roupa. Porque por mais que tenha sangue no ambiente, aquele sangue é dos animais, né? Então, ele tem sangue na roupa porque quando ele se suicidou, o sangue dele, perispiritual, acabou manchando a roupa dele. Então, ele fala assim, reconhecemos o espírito que estava ali, né? Então, eles atraem aquele ser, né, suicida. E aí, como os outros espíritos não estão no mesmo padrão vibratório, ninguém consegue vê-los. Então ele, por um impulso magnético, né, um fluxo de força, ele faz luz naquele espírito. E a partir desse momento os outros falam assim, poxa, esse daí tem interesse dos mais poderosos. E eles começam a xingar e falar um monte de coisa e vão embora. Então a partir desse momento eles conseguem fazer uma intercessão correta naquele espírito. Mas ele fala assim, ele ainda está dementado, né? Então ele perdeu todas as energias, ele sequer sabe, eles perguntam e ele não sabe nem o nome dele. Então ele fala assim, agora a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai ter que tirar ele daqui, vamos ter que levar num lugar, porque a partir do momento que a gente acordar ele para a verdade, ele vai acordar para a dor também, né? Então eles procuram uma casa espírita, o André Luiz fica com aquele suicida lá, o instrutor volta com 2 assistentes, e eles carregam então aquele espírito para uma casa. Ele chama de um hospital volante. Vai ser um ambiente que pelo menos eles vão conseguir ter um mínimo de auxílio, né? Então eles colocam lá como esse hospital volante um material básico, né? Fala assim, sequer coisas rudimentares mesmo, mas pelo menos vai permitir que eles recebam aquele espírito. E ele faz então uma oração muito vigorosa, né? Uma vibração para aquele enfermo, e ele acorda desesperado. Eu morro, cadê minha família? Então ele acorda para a dor. Ele fala, bom, na situação que você se encontra você não vai conseguir fazer, e eles deixam ele ali por 70 horas. Né? Um período que eles colocam lá, para dizer que eles vão ter que aguardar até ele se recuperar. E eles voltam para conversar. Primeiro eles têm que fazer uma retificação da atitude mental, né? Para que aquele espírito consiga perceber onde ele está e como ele vai. Então eles vão tentar fazer um reequilíbrio, vão falar sobre como ele tem que se ajustar para poder ajudar. Enquanto ele viveu lá com aquele grupo, né? Aquele bando que abrangeu ele lá, eles falam sobre como esses espíritos, né, vampirizaram ele. Então, esses grupos acabam buscando energia justamente da mesma maneira como eles vão no matadouro, eles vão precisar dessas energias. E a partir de como quando eles fazem aquela vibração, ele conta como se fossem demônios, né, saindo liberando as pessoas. Então, as imagens que o André Luiz coloca são bem
importantes para a gente ter uma dimensão da coisa. Eles vão esclarecer o suicida, então, a partir da orientação de que os males não desaparecem milagrosamente. Então, a partir do momento em que você começa a entrar numa situação ruim, né, você mesmo tem que fazer o esforço para sair. E eles falam sobre a colheita compatível com a semeadura. Então, aquilo que a gente plantou na nossa vida, no caso desse rapaz na suicida, ele também descreve como ele fez, cometeu um crime. Ele fala assim, não é meramente o suicídio, né? Tem muito mais coisa aí. O André Luiz não entra em tanto detalhe como ele entra em outros livros para falar sobre obsessão, porque ele tem que segmentar um pouco os livros, né? Então não vai descrever tudo isso aí. Mas ele vai falar sobre a questão de como essa intercessão foi feita, e se a gente ler outras obras do Espiritismo, a gente vai ver como é difícil resgatar um suicida, né? Então tem os livros do Vale Suicida, o próprio André Luiz ficou 8 anos, né, esperando o resgate. Por quê? Apesar de várias pessoas tentarem interceder por ele, ele não estava preparado para aquilo. Mas nesse caso específico, a esposa precisava de ajuda, né? Então foi feita essa intercessão a favor da esposa e da família, né? Não era meramente o suicida. Então, obviamente que ele conta casos diversos, né? A gente não pode afirmar que esse é um caso genérico, mas a gente pode sim criar expectativas e criar oportunidades para a gente ajudar. Então, quando uma pessoa chega para pedir ajuda para a gente não pode entrar em desespero, né, junto com a pessoa. A gente tem que pensar assim, o quanto nós podemos ajudar. De repente eu não posso ajudar, mas eu posso indicar alguém que possa fazer. Então, o quadro da intercessão vai ser muito importante, como a gente vai aprender e vai crescer, né? Então, estar num ambiente que você receba orientações, que você consiga desenvolver, é o mais importante. Você vai ter as oportunidades, você vai aprendendo cada vez mais, e como na nossa vida a gente vai crescendo dentro disso, né? Então, no começo eu só um mero limpador de pratos, depois eu viro um ajudante de cozinha, depois eu virar um cozinheiro, depois virar o dono do restaurante. Da mesma maneira, na intercessão, ninguém vai sair resolvendo todos os problemas de maneira elevada. Mas a partir do momento que você consegue perceber um colega de trabalho que chega e pede uma ajuda, né? Aqui no centro, né, as pessoas às vezes vêm buscar a gente para perguntar um esclarecimento sobre um livro, sobre uma dúvida, sobre a vida. Então, pessoas que a gente conhece, que a gente pode levar a informação também. O suicida, então, desperta e eles conseguem criar um equilíbrio nele, o suficiente para que eles possam continuar com o quadro, né? O mais importante nesse quadro é colocar que a intercessão era com a família. Então, ele só vai conseguir terminar a partir do momento que ele conseguir trazer a família e resolver. Então, uma esposa, no caso. Mas aí, a questão o rapaz está tão sofredor que praticamente vai ser impossível para levar essa informação para a família. E se a esposa soubesse que ele era suicida, então ia demandar tudo. Então, aí entra uma parte mais importante, né, que a gente ouve também no Espiritismo. E a gente pode até comentar sobre falta de verdade, o que não é, né? Ele fala assim, acho que o mais importante ler. Ele vai falar assim, somente são dignos de verdade quem se encontra plenamente liberto das paixões, né? Não dar o conhecimento completo do assunto e deve estar preparado para a consolação, mas não a verdade. Então isso que vai acontecer. A mulher, na verdade, que ela precisava era de uma consolação para poder continuar vivendo. Meramente chegar e falar assim, não, eu sou o dono da verdade e vou contar tudo que existe. Primeiro, a gente não sabe o que é verdade, né? Porque as vidas anteriores que aconteceram, todos os casos envolvidos, a gente não consegue. Nosso conhecimento do que a gente fala que é verdade é muito limitado, né? Então ele vai colocar que o importante é que mensagem que eu vou passar para essa esposa. Como é que eu vou dizer isso? Então ele vai preparar o quadro, né? Ele não vai deixar de trazer a esposa, ele não vai deixar de ter a conversa entre os dois, mas ele vai preparar de uma maneira que ela não reconheça tudo que está à volta dela. Até porque ela está numa condição que ela vai lembrar meramente como um sonho. Então ele chama alguém
que vai vir até a casa, vai preparar aquela senhora, né, para que ela, em dado momento, vá lá. Ele prepara o suicida, né, então coloca ele deitado na cama, cobre as chagas dele e dá orientações para que eles possam conversar. E no momento certo, eles vão trazer os dois juntos. Então, ele não vai dizer claramente, né, mas ele vai falar assim, bom, aqui está o seu marido, né, nós conseguimos resgatá-lo. Ele dá mensagens positivas para ela. Olha, tenha fé, Jesus está com a gente, Ele me resgatou. Então, essa mensagem positiva é mais importante. E era isso que ela precisava, né? Daí, um dado momento, ela perguntou, mas quem te assassinou? Daí, obviamente que o instrutor está ligado com ele e não deixa, né? Ele, naquele momento, o André Luiz descreve que ele sente que a vibração começa a cair. Mas ele consegue se segurar, né, pelo suporte do orientador e fala assim, isso não importa agora. O que importa é que nós estamos numa nova vida e você vai continuar vivendo com os nossos filhos. Tá? Isso não vai fazer diferença. E isso muda totalmente o enfoque. É tão forte que depois ela está conversando com os tios, né, no jantar lá, e eles falam assim, mas afinal, ele esclareceu para você o que aconteceu? Isso não importa mais. O que importa é assim, o que ela pediu, o que ela precisava, a força que ela precisava para seguir foi dado para ela. Então a intercessão, mais importante foi esse ponto. Né? A consolação ela teve, né? As palavras foram controladas de certa maneira, e ela pode até falar assim, falta de verdade, mas na verdade o que ela precisava era aquela situação. Então muitas vezes a gente vai e pede, né, uma intercessão também, meu Deus, me ajude a resolver esse problema. Sem saber que às vezes aquele problema encaminha você, né? Eu não estou conseguindo chegar no meu trabalho. Aí chega lá, o prédio ruiu. Né? Eu não estou conseguindo falar com a minha filha, né, por algum motivo. E aí você percebe que aquilo ajudou numa situação. Então, às vezes nós não estamos preparados também para essas verdades. Né? A gente quer buscar muito uma verdade que não existe. Né? E esses momentos mais difíceis são para a gente ter fé também. Várias vezes a gente percebe assim, intercessões ou solicitações de coisas que são escondidas ou, vamos dizer, uma mensagem é desviada para que você tome outro caminho. E aí lá no final você fala assim, poxa vida, se eu tivesse seguido naquele caminho, a coisa estaria muito pior. Né? Então essas revelações podem acontecer com o tempo, mas a gente precisa estar preparado. E muitas vezes a gente quer só ouvir as coisas, né, boas. Quando alguém chega para você e fala assim, mas você não está preparado para fazer isso aí, você não tem força suficiente para seguir com isso. Esse capítulo termina dando essa mensagem, né, de como a gente pode sim ajudar os outros, mas a gente tem que estar preparado para isso. E como nesse Natal a gente pode lembrar de que o nosso trabalho ao longo do ano vai ser esse também, de praticar a caridade, né, de se exercitar para isso, porque não vai ser chegando no Natal do ano que vem e fala assim, nossa, passou o tempo, agora eu vou lá, né, ajudar. A gente está indo no Hope, que é uma casa de sem-tetos lá perto de casa, né? E a gente foi conversar com o presidente lá para entender o que eles precisavam, né? No Brasil, a gente participou disso também, a gente comprava muita meia e roupa íntima, né? Daí a gente falou assim, vocês estão precisando? Que é uma coisa fácil, né? E normalmente esse pessoal acaba tendo dificuldade, né? Fica com o pé molhado, sapato, não sei o quê. Ele falou, não se preocupe, a gente tem meia para 5 anos pro pessoal que tá aqui, porque a gente recebeu um lote. Comida também é muito diferente aqui nos Estados Unidos, né? Eles têm muito acesso à alimentação. Então é mais fácil às vezes você ir lá para preparar, que eles estão precisando mais, do que efetivamente. Então o que a gente precisa realmente é abordar as pessoas. Fazer intercessão é justamente isso, saber o que o outro, né? A gente falava muito sobre não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Obviamente que numa emergência você vai dar comida para a pessoa, né? Você vai oferecer aquele prato. Tá bem agora? Tá bom. O que a gente pode ajudar você? Né? Faz uma entrevista, conversa com a pessoa. Vários centros, né, fazem esse tipo de trabalho de assistência para a família. Porque às vezes o que precisa, meu filho não tem um emprego, mas também não tem preparação. Fala assim, vamos, né, começar aqui um ponto anterior? Vamos lá no Senai, vamos ver o que dá para fazer, vamos orientar como é que estão as crianças, né? Tem roupa suficiente, o que a gente pode ajudar? E às vezes tirar a preocupação da pessoa é mais importante do que resolver o problema imediato, né? Assim, eu tô com meu filho lá doente, né? Então vamos resolver esse seu problema. A gente depois resolve o próximo. Eu vou deixar aqui uns 5 minutos de perguntas para vocês, comentários. Eu tenho um comentário.
Pode falar. Não vai falar do... Não pode aquele... Não vou falar não, Tatu. Vou falar de outra coisa. Você falou da abordagem, de como que eles chegaram e como que eles conseguiram solucionar e não entrar no detalhe do porquê do quem que assassinou, etc. Por isso não ser algo relevante no momento, né? Então na hora me veio assim uma cena na cabeça de tudo que a gente passa aqui hoje em dia, das pessoas que estão ao nosso lado, dos colegas de trabalho, os amigos, todos, e que essa abordagem da gente para cada uma das pessoas varia de situação para situação, de pessoa para pessoa, e isso vai desde uma abordagem direta até uma abordagem lúdica, de uma forma amena, variando de quem é aquele que vai receber o que você precisa falar. Então, isso é uma coisa que eu vi aí da sua mensagem. E outra é que você falou do Natal, e aí eu lembrei de várias outras coisas e que eu tô pensando ao longo da semana também, né? Porque a gente se prepara para esse dia de hoje, porque tem várias coisas acontecendo hoje aqui, né? Então eu pensei em algumas coisas, algumas questões profissionais, pensando no quão a gente consegue desenvolver o trabalho profissional e quanto a gente precisa olhar para a parte pessoal, não só na pessoal, estou me desenvolvendo, estou me saindo bem, mas e na parte espiritual, quanto que eu estou me desenvolvendo e evoluindo nessas questões que hoje que a gente tem que buscar o tempo todo, porque só pensar na questão profissional, pessoal da casa, etc, de amigos, tudo muito bom, ótimo, mas qual o próximo passo, né? Ou qual o passo que eu posso dar simultaneamente? Então, a reflexão do Natal, eu acho que é essa. Qual que é o nosso passo agora? A gente não cria metas quando a gente não tá no trabalho, não tem um monte de recurso que a gente usa para desenvolvimento profissional. Qual que é o nosso recurso para desenvolvimento pessoal? Qual ferramenta que eu estou usando para falar assim, alcancei o primeiro milestone, entendeu? Do meu negócio, vou alcançar o próximo até não sei quando. Então, o que a gente está fazendo por isso, né? Então, essa época do Natal é uma época para refletir nisso também. Quais são os nossos passos? Qual o nosso improvement, né? Qual a nossa tabelinha lá de PDC, lá, DCA lá que a gente faz para chegar no resultado final, né? Como que a gente vai fazer isso aí? E só para finalizar, uma parte que é essencial e que muda o padrão da gente quando a gente age dessa forma é o não julgamento. Isso é o que a gente vive falando das coisas aqui, então se a gente quer começar a melhorar pessoalmente, um passo bom para ser dado é o não julgamento. Porque a gente tem diversas pessoas, diversas criaturas com diferentes histórias que a gente não consegue nem imaginar muitas vezes, e a gente continua julgando aquilo, a primeira coisa que você vê pela sua história, pelo seu histórico de vida, que não é a verdade. Então, o primeiro passo, não julgar, já dá para garantir que a gente vai se sentir melhor com a gente mesmo. Ele coloca no livro alguma coisa sobre isso, né? Quando ele entra naquela situação de perda de controle, ele fala que só a partir do momento que ele começa a se colocar no lugar daqueles espíritos, começa a entender que ele para de ter o julgamento e consegue se equilibrar. Então, acho que junta as duas coisas. Você falou sobre qual vai ser o nosso desenvolvimento, né? Vai ser assim, o que eu me julgo que eu tenho de melhor, né? Eu consigo conversar com as pessoas, né? Eu consigo
clareza nos pensamentos, eu tenho força física, e a partir desse momento eu vou ajudar naquilo. Mas também perceber, né, nas atividades do dia a dia, aquilo que a gente é mais fraco, e pedir ajuda. Porque a gente não gosta de pedir ajuda, né? Assim, às vezes procurar um profissional, às vezes conversar com a família, às vezes... Porque hoje em dia tem muito disso, né? Os nossos filhos também têm muito para ajudar, né? Nem que seja no Instagram, né? Mostrar como faz para postar alguma coisa. Mas tem, né? Porque às vezes é isso que falta, essa conexão que você faz com a pessoa para falar assim, olha, eu estou precisando da sua ajuda também, você não quer me mostrar? E você entender interesses comuns, né? Que às vezes a gente acaba... Não, eu vejo... Estava lendo recentemente sobre... a postura dessa nova geração, né, no trabalho. Eu falei, meu Deus, 50% eu estou alinhado. Não é o 50% bom, mas é 50%. Então você começa a ver como eles não gostam de hierarquia, né, não gostam de chefia, preferem mais uma metodologia de mentoramento, né, não gostam, atendem prazos, mas fazem aquele caminhão de coisa, né? Depois eles querem ter um equilíbrio pessoal também. Então, você pode contar com ele aqui, mas se ele precisar ir para casa porque o filho dele, o cachorro, né? O filho dele vai ter uma apresentação na escola, não conte com ele, porque ele vai estar lá fazendo isso. E a gente percebe que são coisas boas dos dois lados, né? Mas também é uma geração que está sofrendo muito com desequilíbrios, né, pessoais e precisa de ajuda. Então, fala assim, muita coisa de bem-estar, né, da pessoa, porque de repente gasta muita energia com uma coisa, né, e depois não consegue ter equilíbrio em outra. Então, são coisas que a gente precisa ajudar e a gente precisa entender também, né, como essa nova dinâmica vai funcionar. Você acha de novo que você leu que ele falou lá, que a hora que ele tinha que falar a verdade você leu, é curtinha a frase. Ele fala, não adianta você querer tentar falar. Deixa eu ver aqui, foi consolar para dar esperança e não contar a verdade para ser campeão da realidade. Porque a gente não sabe qual que é isso, não sabe se essa pessoa está errada, se errado é a gente. Né? Então, o negócio é esperar para ver o que dá aí, para ver. Faz o nosso melhor, espera deles o melhor, e vamos ver o que. Porque errado não pode estar tudo, né? Não pode estar tudo certo. Então, a gente está todo mundo aprendendo aqui, né? Então, vamos naquele que eu estou de melhor, né? Ajudando o outro e aprendendo também. Um outro ponto que você falou foi que eles tentaram tirar ele. É interessante como todos esses livros do André Luiz, até mesmo na hora, quero falar do Matador lá, eu sou muito amigo dela e também não falo em carne, mas esse tipo de... No mundo espiritual é vibração, né? Então o próprio... Quando ele foi lá, ele se sentiu mal. Por quê? Porque ele entrou naquela vibração. E se ele não sai, ele passaria mal. Ele estaria bem fora do que ele é. Então, é o que eu falo sempre. Tem esses três. Escreve 3 coisas que você gostou muito. Quando você conheceu sua mulher, quando a sogra morreu, não. 3 coisas que fez muito bem para você. Escreva isso no papel e guarde no bolso. Mas se a sogra não morreu, como vai fazer? Não, aí quando você está muito ruim, você não consegue nada, você não vai lembrar dessas coisas. Tira isso e lê. Você não chora na frente de um filme? É um filme, você sabe, antes de vir hoje, eu estava com tempo, eu falei, não tenho o que assistir, eu comecei a assistir Love Actually. Filme gostoso, né? Legal, Eu já estava chorando, nem comecei. Eu falei, não, aí está muito comovente, mas a gente não chora, é um filme. A gente não fica contente, é um filme. A gente não é um livro, é uma coisa que talvez aconteceu, mas não é que é. Então, como a gente vive isso, escreve 3 coisinhas no papel. Eu não estou bem? Sei lá. E é isso aí. Eu tenho que contar uma verdade, não consigo, deixa eu tirar esse meu negócio. Imagina se a gente conhecesse tudo o que está acontecendo no nosso mundo material. As falcatruas, as coisas boas, será que a gente saberia manipular isso aí, não contar isso para alguém ou contar isso para alguém? Então é complicado. Complicado pela palestra. Não sei, né? Fechando muito bem. Vamos encerrando então, levando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu, vindo até aqui por mais de 2000 anos, trazendo essa mensagem de caridade, de amor, de esperança. Possamos refletir bastante sobre isso, possamos incorporar na nossa vida, nos prepararmos para o ano que vem, pelas dificuldades, pelas oportunidades, pelo amor que vamos sentir. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, que assim seja. Obrigado a Deus.